Então, novamente, boa tarde a todos. Mais um evento da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB Rio de Janeiro. O evento de hoje fala sobre a contribuição do Poder Legislativo para o fortalecimento da sociedade. Os integrantes da mesa, além de mim, é a doutora Ivone Ferreira Caetano, desembargadora aposentada, diretora de Igualdade Racial da OAB Rio, coordenadora das Mulheres da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB Rio de Janeiro. O outro integrante da mesa, palmas, é isso mesmo, palmas à doutora Ivone, que ela merece. Ué, é palma para todo mundo. Também, para quem não sabe, duvido muito que todo mundo conhece a doutora Ivone, mas a doutora Ivone é uma mulher histórica, porque além de sua empatia com a sociedade, sua capacidade técnica, eficiência administrativa, ela foi a primeira desembargadora negra do estado do Rio de Janeiro, e isso é um ponto muito sério, muito grande, muito relevante. Então, também, por causa disso, eu vou pedir novamente palmas para a doutora Ivone Ferreira Caetano. Eu estou falando isso porque eu estou revoltada. Primeira desembargadora negra e até hoje não tem outra. Eu acho um absurdo. É isso aí, viu? Primeira e única. Acho um absurdo. Atualmente, com os poucos avanços que nós já obtivemos, já era a hora de mudar esse assunto. Perfeito. A outra integrante da mesa é uma outra personalidade histórica também. O nome dele é muito grande, José Alberto Reus Fortunati, mais conhecido como José Fortunati. Para quem não sabe, José Fortunati é advogado, ex-vereador de Porto Alegre, ex-deputado federal, ex-secretário de Educação e ex-prefeito de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Além dele ser isso tudo, ele é descendente de italianos igual a mim e é um brasileiro apaixonado pelo Brasil. Está vindo aqui direto do estado do Rio Grande do Sul para fortalecer, trazer brilho, grandeza ao nosso evento. Então, como ele é o palestrante oficial, ele será o último a falar. Vou passar agora a bola para a doutora Ivone Ferreira Caetano. Com certeza absoluta ela vai fazer um golaço. E depois da fala da nossa rainha do Alto e Baixo Egito, passarei a bola para o ex-prefeito Fortunati. Ivone Ferreira Caetano, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. Vocês já viram, né? Bom, o tema da nossa comissão é a contribuição do Poder Legislativo para o fortalecimento da sociedade. A nossa comissão é bastante... não está vendo? Acho que não está. Agora tá. Deixa eu ver. Tá. É bastante preocupada com os problemas da nossa sociedade. Falar sobre o poder legislativo é falar sobre o coração pulsante da democracia brasileira. E nesse poder que a sociedade se reconhece, se expressa e se transforma, o legislativo não é apenas uma casa de debate, é uma casa de escuta e o espaço no qual a pluralidade social encontra voz. Porque nós estamos com muitos problemas e têm que ser resolvidos, tem que ter justiça, política pública, e tudo isso é em cima do legislativo. Não tem jeito. É o espaço no qual a pluralidade social se organiza, encontra voz e onde as demandas populares ganham forma jurídica para se tornarem políticas públicas capazes de mudar o destino. Para se tornar política pública capaz de mudar os destinos. Quando pensamos em fortalecimento social, precisamos compreender que nenhuma sociedade se sustenta sem lei que a organizem e protejam. Mas a lei por si só não basta. Ela precisa nascer de um parlamento atento às vulnerabilidades e às desigualdades. O que é isso que eu estou ouvindo barulho?
Bota para lá, porque está me incomodando. O legislativo forte é aquele que enxerga, antes de tudo, o ser humano por trás do texto normativo. A construção de uma sociedade mais justa passa obrigatoriamente pela atuação responsável do parlamento. Tudo que nós estamos precisando agora. Ao legislar sobre educação, saúde, proteção à infância, segurança pública e inclusão social. Combate às violências e promoção de igualdades raciais ao parlamento. Não produzem apenas normas técnicas, produzem instrumentos de garantia de direito, afirmação valores éticos e apontam o caminho civilizatório que escolhemos para seguir. Ao longo da história recente no Brasil, diversas conquistas foram possibilitadas por leis que refletiram a escuta sensível da sociedade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Igualdade Racial e a Lei 13.431 de 2017. Tantas legislações que, antes de serem aprovadas, foram sentimentos coletivos, foram dor, foram luta, de pessoas invisibilizadas que finalmente encontraram no parlamento um espaço de acolhimento e transformação. E é por isso que digo, com a experiência de quem há décadas vive o sistema de justiça, com a experiência de quem irá há década vive o sistema de justiça, que o legislador precisa ser cada vez mais fortalecido, porque é ali, entre debates, audiências, projetos, divergências e consensos, que amadurece a sociedade que desejamos construir. É ali que nasce o pacto coletivo de quem somos e de quem ainda podemos ser. E, sobretudo, o parlamento cumpre um papel essencial, o de garantir que as vozes silenciadas tenham vez, que crianças vítimas de violência, mulheres em sofrimentos, famílias vulneráveis, populações marginalizadas e tantos outros grupos historicamente esquecidos estejam presentes no texto da lei. Quando o legislativo abraça essa missão, ele faz muito mais do que legislar. Ele humaniza o Estado. Em tempo de incerteza, de desafio democráticos e de intensificação das desigualdades, que é um momento que a gente está agora, do poder legislativo, tem a responsabilidade de manter viva a ponte entre o Estado e a sociedade. E é o legislativo que aperfeiçoa as políticas públicas, fiscaliza a atuação do executivo e reafirma que a democracia não se faz com autoritarismo, mas com participação, com diálogo e com respeito à dignidade humana. Por isso, fortalecer o legislativo é fortalecer a própria sociedade, é assegurar que cada cidadão seja visto, ouvido e protegido. É reafirmar a legalidade democrática, respeitar a Constituição e garantir que a lei seja instrumento de justiça e não de exclusão. Que o parlamento continue sendo casa de luz para tempo de sombra, casa de sabedoria para tempo de incerteza, casa de coragem para tempo em que proteger vidas, especialmente as mais vulneráveis, é a maior de todas as urgências. Muito obrigada pela atenção. Agora é o senhor. Antes de passar para o palestrante oficial, preciso consignar a presença de Joel de Oliveira, que é consultor eleitoral, o doutor Inácio, que é especialista em Direito Previdenciário e membro da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB Rio, consignar a presença do doutor Edson Alves Moraes, que também é especialista em Direito Previdenciário e Direito Trabalhista da OAB Rio de Janeiro, e além de ser da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB Rio de Janeiro, doutora Bruna Ferraro Leone, especialista em Direito Tributário, Direito Empresarial,
que além de ser membro da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB Rio de Janeiro, é presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Ilha. Quero consignar a presença de François Camargo, que é o jornalista, consultor de jornalismo da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB Rio de Janeiro. Quero consignar a presença de Gustavo Drago, que é o CEO da GD Editora e GD Music. Quero também, por fim, Fortunati, seu nome ele abre portas interestaduais, internacionais, porque sabendo da sua presença aqui na OAB Rio de Janeiro, o Dr. David Eberhard veio direto de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para lhe conhecer pessoalmente, prestigiar o nosso evento, lhe prestigiar. E como eu não perco tempo pelo currículo dele, além dele ser advogado, ele possui graduação em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduando em Direito Penal e Criminologia pela PUC do Rio Grande do Sul, mestrando em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, também é presidente da Comissão de Educação e Ensino Jurídico da OAB Gravataí, Rio Grande do Sul. Eu não perdi tempo, Fortunati, um currículo maravilhoso desse. Além de ser gaúcho, que é um povo que eu muito amo, já o nomeei para a nossa comissão. Então hoje ele já vai pegar a portaria de nomeado como consultor da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo à nossa seccional. Tenho certeza que nosso casamento político-jurídico vai gerar grandes frutos, tá? Muito obrigado pela sua presença. Quando terminar o evento, a gente vai bater umas fotinhas bonitas com a sua portaria, vai ser uma coisa bem legal. E agora eu tô... A esposa também, a arquiteta, me desculpa, eu tenho uma memória muito fraca, ele me falou seu nome 4 vezes. Pode repetir o nome da primeira dama, gente? Camila. Camila, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda mesmo. Então, antes de passar a palavra para o Fortunati, que eu estou aqui ansioso para ouvir a fala dele, eu duvido muito, porque todo mundo conhece Fortunati, mas fiz um resumo aqui rápido. Já falei o currículo dele na minha primeira fala, e aí eu vou falar a experiência governamental de Fortunati. Dá para escrever uma bíblia. Claro que eu não vou falar uma bíblia aqui, mas eu resumi os últimos atos, quando ele foi prefeito de Porto Alegre. Eu fiz um estudo. Na assistência social, José Fortunati implantou o projeto SUAS, que retirou das ruas todas as crianças carentes. Na educação, José Fortunati ampliou a educação infantil em 9.406 vagas, um crescimento superior a 60%, zerou a demanda por vagas de crianças de 4 a 5 anos e 11 meses, atendeu 70% da demanda de 0 a 3 anos, transformou 100% das escolas municipais em tempo integral. Na saúde, José Fortunati aumentou de 64 para 226 o número de equipes de saúde da família, construiu o Hospital da Restinga, reabriu o Hospital Independência, revitalizou o Hospital HPS, aumentou de 6 para 160 o número de equipes de saúde bucal, informatizou toda a rede de saúde. Na infraestrutura, José Fortunati trocou 100% da iluminação pública, revitalizou 136 praças, implantou iluminação de LED no centro de Porto Alegre e também parques e viadutos e demais obras. José Fortunati é um homem republicano, é um social-democrata de excelência. Eu falei mais cedo para os meus amigos que é a última safra de políticos bons que nós temos na República, infelizmente. É a última safra, tem espírito público, é democrata dos pés à cabeça, altamente ético, honrado, respeita o trato público, respeita a verba pública, respeita a população. É uma enciclopédia da história, não só do Rio Grande do Sul, mas como do Brasil. E torço que no futuro, Fortunati, tenham mais Fortunati, para que o Brasil ainda possa ter esperança na administração pública. Sem mais delongas, a fala está com José Fortunati. José Fortunati, seja muito bem-vindo ao OAB Rio de Janeiro. Bom, como deu para perceber, acima de tudo está aqui ao meu lado um grande amigo. Então, obviamente, vocês diminuam um pouco a adjetivação feita pelo Caio, porque isso vem de uma amizade já de longo tempo, de um respeito que tenho por ele,
e que resolveu, obviamente, me trazer aqui para a OAB Rio de Janeiro, estudar inclusive o meu programa de governo, porque eu já vou usar na próxima campanha. Não, brincadeira à parte, em primeiro lugar dizer da minha satisfação em estar com vocês na tarde de hoje. A OAB do Rio de Janeiro tem uma história fantástica da luta pela democracia, na luta pelos direitos fundamentais da pessoa, na luta contra a ditadura. A OAB do Rio de Janeiro é uma referência nacional e a gente tem que respeitar muito isso. Quero também cumprimentar com muito respeito a doutora Ivone Ferreira Caetano, nossa desembargadora aposentada, que além de ser a primeira e única a desembargadora negra, não só por isto, mas pelas suas decisões, pela sua militância jurídica, pelo trabalho deixado ao longo do tempo, que merece todo o nosso respeito. Já mereceria pelo fato de ter sido a única mulher negra a ocupar o Tribunal de Justiça do nosso estado, o estado do Rio de Janeiro. Mas não é só isso. Ela ocupou e ocupou com brilhantismo. Realmente marcou muito a sua passagem pelo Poder Judiciário aqui do Rio de Janeiro. Por isso, doutora Ivone, meus cumprimentos, meu reconhecimento. Bom, o tema que o Caio propôs, naturalmente é um tema que não é particular, porque a gente, quando fala no Poder Legislativo, nós estamos falando do Estado Democrático de Direito, nós estamos falando de algo muito mais complexo que simplesmente a presença de um poder entre nós. Na verdade, eu quero falar um pouco, refletir um pouco sobre isso, porque nós sabemos que a democracia está em risco. Não é só no Brasil. Na verdade, a democracia está em risco no mundo todo. Os países democráticos hoje não conseguem mais dar atenção devida, quer seja pela crise financeira internacional, desde a época da quebra da bolha imobiliária nos Estados Unidos. De lá para cá, os países têm sido enfraquecidos nas suas políticas públicas e, consequentemente, o cidadão começa a questionar muito mais o processo democrático pelo mundo afora. Então é importante que a gente compreenda isso para perceber que não se trata apenas de um problema brasileiro. É um problema que ultrapassa fronteiras e atinge os estados democráticos que temos, especialmente no Ocidente. O segundo aspecto é o momento que a gente vive. E aí sim, um momento todo particular, porque tivemos há muito pouco tempo uma tentativa de golpe de Estado, que não pode ser desconhecida, que trouxe quase uma ruptura do Estado Democrático de Direito. Temos uma polarização que não começou agora, é importante que as pessoas tenham isso muito claro, que, aliás, quem participa do processo eleitoral sabe que lá em 2018 essa polarização já era muito intensa e foi naturalmente se agravando com o passar do tempo, especialmente com a verticalização das chamadas redes sociais. As redes acabaram, de um lado, sem dúvida nenhuma, trazendo um componente importante de comunicação, de aproximação das pessoas, mas de outro lado trouxe o lado perverso também do que as pessoas têm. Aliás, eu gosto sempre de lembrar uma das últimas entrevistas de Umberto Eco, que filósofo italiano, que diz, quando perguntado sobre a sua visão, agora pouco antes de morrer, no início desse século, perguntado sobre a importância da internet, ele diz, não, indiscutivelmente a internet trouxe muitas coisas boas. Eu passei a ter acesso a livros de bibliotecas que eu não tinha antes. Eu passei a contatar com pessoas em tempo real do outro lado do mundo. Então, há toda uma série de vantagens. Mas, não tem como negar, e vou aqui repetir Umberto Eco, que a internet acabou dando voz a milhões de imbecis, que antes se reuniam em torno de uma mesa de bar para xingar todo mundo, não trazendo nenhum efeito maior, a não ser daquele momento, e que hoje, no anonimato das redes sociais, se sentem uns valentões. Quem diz isso não fui eu, quem disse isso foi Umberto Eco, mostrando claramente que esta polarização que a gente vive hoje se dá de forma muito exponencial pelo avanço das redes sociais e do algoritmo, que todos nós sabemos o quanto é nocivo exatamente na convivência do cotidiano, que potencializa quando a notícia tenta atacar as pessoas, vem com ofensas de baixo calão e, obviamente, reprime quando se faz um debate, se tenta fazer um debate adequado através das redes sociais. Então, as redes, infelizmente, do ponto de vista da política, elas acabaram se tornando um grande problema que nós teremos que enfrentar de uma forma muito forte no ano que vem. Se nós já tivemos problemas graves na eleição passada para presidente da República, com as chamadas fake news,
Eu não tenho dúvida que com a inteligência artificial nós teremos uma dimensão muito maior de preocupações, porque hoje, eu próprio, vocês já devem ter recebido vídeos que nós que acompanhamos no cotidiano, sabemos do que se trata, às vezes duvidamos que se trata de algo montado e que a gente sabe que a inteligência artificial tudo fará para deturpar pensamentos, ideias, conceitos, na tentativa de deturpar o processo eleitoral do próximo ano. Estamos num momento tenso, um ex-presidente da República preso por violar a tornozeleira eletrônica, será preso permanentemente a partir dessa semana, muito provavelmente. Naturalmente, sabemos nós que isto tudo causa, no processo democrático brasileiro, um esgarçamento muito forte. E onde o Poder Legislativo tem um papel, e um papel que nem sempre é dos melhores. E eu quero, obviamente, refletir sobre, mas antes eu quero resgatar um pouco o próprio surgimento do Poder Legislativo. Nós sabíamos que o primeiro filósofo a começar a pensar sobre a democracia e a forma como ela devia se compor foi John Locke, na sua obra dos Tratados sobre o Governo Civil, onde ele defendia de uma forma muito concreta, aberta e forte a limitação dos poderes, dizendo claramente que o ser humano é um ser humano que normalmente tenta extrapolar os seus poderes e por isso o Estado democrático deveria criar limites para que os governantes não ultrapassassem esses limites. Defendeu a necessidade de limitar esse poder através de algumas compreensões. Primeiro, os direitos naturais são inalienáveis, e esse é um princípio básico que muita gente não entende até hoje. Na verdade, dependendo da classe social, a gente percebe que nem todo governante respeita os direitos inalienáveis das pessoas de acordo com o que deve ser. Todo mundo nasce, teoricamente, igual perante a lei, mas não deve ser somente perante a lei. A gente precisa ter também perante o aspecto social, a economia, as oportunidades e assim por diante. O propósito principal do governo, segundo Locke, é através de um contrato social, e esse contrato social, no nosso caso, é normalmente a Constituição que é discutida de forma aberta, para proteger quê? O direito do cidadão, porque esta é a base da sociedade. A base da sociedade é a defesa do cidadão. O resto é consequência. Se nós não defendermos o cidadão, o seu direito de ir e vir, liberdade de expressão, alimentação adequada, direito à saúde, etc., vamos defender o quê? Na verdade, o Estado Democrático de Direito existe para dar consistência à vida concreta das pessoas. Para isto, os governantes devem ter o consentimento dos governados. É outro pressuposto do Estado Democrático de Direito. O imperador não tinha, enfim, historicamente, nos estados mais autocráticos, a gente sabe que a população não participa ativamente da escolha dos seus governados, mas no Estado Democrático de Direito é fundamental que os governados, na verdade, ou seja, nós, tenhamos voz ativa e os governantes tenham o nosso consentimento para lá estar, mesmo que não concordemos, mas temos que ter um processo onde a escolha do governante seja a mais democrática possível. O governo limitado deve ser limitado e submetido à lei, o que é uma questão básica, e ele usava uma frase que eu considero fantástica, atual. A tirania começa onde a lei termina. A tirania começa onde a lei termina. E é exatamente isso. Quando o governante começa a ultrapassar uma interpretação mais elástica do que está na legislação, com certeza, em pouco tempo nós descobriremos que lá temos um tirano. Seja no poder executivo, seja no poder legislativo, seja no poder judiciário. O que, aliás, minha desembargadora, tem acontecido muito, infelizmente. E aí, ele defendia desde o princípio a separação dos poderes, mas somente dois poderes. O Locke começa, ele não apresenta o poder judiciário enquanto poder. Ele, na verdade, apresenta o poder legislativo como poder soberano, porque faz as leis, e o poder executivo como o que vai viabilizar que essas leis sejam cumpridas no seu cotidiano. Criando um conceito básico que, ao longo do tempo, o campo do direito usa muito, que é a questão dos freios e contrapesos. Ou seja, é fundamental que nesta relação entre os poderes nós tenhamos mecanismos de fiscalização
mecanismos que não permitam que o governante ultrapasse o seu papel, chamados freios e contrapesos. Montesquieu, depois, bem depois, na sua grande obra, O Espírito das Leis, também avança, ele avança mais do que Locke apresentava. Primeiro, dizendo que há uma necessidade de limitar o poder. Nisso ele repete Locke. Segundo Montesquieu, qualquer homem que tenha poder elevado a abusar dele, ele vai até onde encontra limites. E é natural. Aliás, tem um ditado popular que diz: você quer conhecer uma pessoa verdadeiramente, dê a ele um pequeno poder. E a gente vai perceber que, se não colocar regras claras, muita gente se transforma. Uma pessoa normal, uma pessoa cordial, num pequeno tiranete, já no dia seguinte, independente do cargo que esteja ocupando. Por isso, a norma é fundamental, porque estabelece um limite claro de ação, quer seja de uma pequena chefia até o governante máximo do país. Agora, Montesquieu é que começa a definir realmente a concepção de que o Estado tem que ter 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Aí é a formatação que nós usamos atualmente para a democracia, que foi pensada inicialmente pelo Locke. Destacando que, obviamente, a existência dos 3 poderes tem que estar baseado na chamada independência e harmonia entre os poderes. Algo tão fácil de falar, mas que na vida real, na vida prática, é difícil de viabilizar. Eu, aliás, não conheço a tal da independência e autonomia entre os poderes. No Brasil é que não. Ao longo do tempo a gente percebe que há sempre um poder hipertrofiado, normalmente era o poder executivo, que acabava colocando no segundo plano o poder legislativo, e o poder judiciário, que se mantinha à parte. E de tempos em tempos isso vai mudando. Hoje dá para dizer claramente que há um poder legislativo hipertrofiado, vou falar sobre isso, e um poder judiciário hipertrofiado. Na verdade, o poder que perde poder é exatamente o poder executivo. E já vou entrar nisso mostrando algumas coisas. Também Montesquieu fala sobre o sistema de freios e contrapesos, para impedir a hipertrofia ou abuso de qualquer um deles, mas nós sabemos que isso, infelizmente, acabou não vigando. É interessante quando a gente fala no poder legislativo, porque a gente fica pensando como é que surge, através desse conceito de separação dos poderes, como é que se viabiliza? Bom, o primeiro poder legislativo tem sua origem na Câmara dos Comuns da Inglaterra, no século XIV, durante o reinado de Eduardo III. No Brasil, o poder legislativo surge através de uma ação de Dom Pedro, imperador Dom Pedro, que forma a primeira Assembleia Geral Constituinte Legislativa do Império do Brasil, que é convocada para elaborar uma Constituição em 1823, em que em poucos meses está dissolvida. Por quê? Porque a Assembleia, o parlamento criado, começou a querer, obviamente, restringir o poder do imperador, do Dom Pedro. Ele, obviamente, não concordando, ceifou a cabeça de todo mundo. História bastante conhecida, infelizmente, em muitos países. Já no dia 6 de maio de 1826 é que nós temos a abertura da primeira sessão, aí sim, da Assembleia Geral Legislativa, que passa a operar de uma forma plena. Mas não podemos esquecer que esse poder legislativo ele sempre esteve à mercê do poder executivo, desse poder executivo hipertrofiado que a gente teve até 2015. Ou seja, um poder executivo que mandava, desmandava. Tanto é verdade que esse poder executivo acabou fechando o Congresso Nacional por várias vezes. E nós não podemos esquecer isso. Como exemplo, vou dar alguns exemplos, o Congresso Nacional foi dissolvido durante o Estado Novo, de 1937 a 1945, ou seja, ficamos um longo período sem o Congresso Nacional. Durante a ditadura militar, em 65, foi fechado com o AI-2, Ato Institucional número 2, depois, em 66, foi fechado por mais um mês, no mês de outubro. Em 68, o famigerado Ato Institucional número 5, o AI-5, fechou o Congresso Nacional por 10 meses. E em 77 nós tivemos o famoso pacote de abril, que pelo menos o pessoal que já tem cabelo branco lembra muito bem, quando o Congresso ficou fechado por 2 semanas para que o governo de plantão, o governo da ditadura, pudesse tomar uma série de iniciativas. Bom, dito isto,
é importante entrar nesse debate sobre o atual papel que o Poder Legislativo exerce. Eu dizia antes, e vou repetir, até 2015 havia uma hipertrofia do Poder Executivo, que fazia o quê? Tinha o comando total, tanto das verbas orçamentárias quanto dos cargos. Os parlamentares dependiam para o seu trabalho, seja ele mais populista ou menos populista, dos cargos e verbas orçamentárias. Então o governo federal simplesmente acabava negociando praticamente projeto a projeto, em troca de cargos, em troca de verbas do orçamento da União. Então esta era a dinâmica, o que se acabou chamando de presidencialismo de coalizão, ou seja, uma coalizão que surge não muitas vezes porque o parlamentar tinha uma compreensão X ou Y sobre o mérito da matéria. É claro, não podemos fazer injustiça. Felizmente, ao longo da história do Congresso Nacional, nós tivemos e temos parlamentares que continuam se preocupando com o mérito da matéria e votam de acordo com este mérito, contra ou a favor, de acordo com a sua convicção política, filosófica, teórica sobre determinado assunto. Mas, infelizmente, o que se vê cada vez mais é parlamentares votando a favor ou contra a matéria de acordo com as benesses que recebe. Bom, essas benesses elas eram muito respaldadas pelas emendas parlamentares até 2015. Em 2015, o Congresso aprova uma PEC, proposta de emenda constitucional, transformando as emendas parlamentares em emendas impositivas. Ou seja, a partir de 2015, 2016 no caso, os parlamentares tinham garantida a liberação da sua verba, independente de votarem a favor ou contra o governo. Então isso retirou muito poder das mãos do Executivo, dando poderes que foram, ao longo de 2015, 2016 e 2017, realmente muito fortalecidos, havendo uma inversão muito clara entre a hipertrofia do Poder Executivo até 2015 e o poder que passa a ser hipertrofiado é exatamente o Legislativo. Hoje, é só olharmos para Brasília e a gente vai perceber a dificuldade que o presidente Lula, independente de quem nós aqui apostemos ou apoiamos, é o nosso presidente. Ele tem sérias dificuldades para governar, exatamente por quê? Porque ele já não tem mais os mecanismos de negociação que outros presidentes tinham, ou ele mesmo, lá em 2013 ainda tinha, e que hoje ficam completamente nas mãos dos parlamentares. O Centrão acaba configurando especialmente este mote, este conjunto de parlamentares que impõe ao governo uma série de restrições. Aliás, não é um conceito de ciência política, mas é importante notar, quando hoje se fala no chamado semipresidencialismo, de certa forma, claro, eu estou aqui abusando um pouco do conceito, mas de certa forma nós temos um semipresidencialismo. Não no estilo clássico, onde temos um primeiro-ministro, o presidente da República com poderes, mas hoje o Congresso Nacional, o presidente da Câmara especialmente, quase virou um primeiro-ministro, e o Poder Executivo fica completamente à mercê desse Poder Executivo. Um exemplo concreto, para nós aqui podermos balizar isso. Qual é o conceito básico que ao longo do tempo vem, desde Montesquieu especialmente, mesmo Locke e outros pensadores, qual é a função do Poder Executivo? É, obviamente, fazer com que as políticas públicas elas aconteçam no nosso país, de acordo com a sua visão de mundo. Cada presidente tem sua visão, uns são mais de esquerda, direita, vamos usar essa terminologia que também não me parece a mais adequada, mas a grosso modo é o que nós temos. O Poder Executivo tem esta tarefa de colocar a proteção ao cidadão de acordo com as necessidades na área da saúde, a ciência social, dando ao cidadão melhores condições, a inclusão e assim por diante. Por isso, ao longo do tempo, o Poder Executivo foi estabelecendo uma série de políticas públicas extremamente relevantes e importantes para dar ao povo brasileiro melhores condições de vida. Um exemplo concreto, o SUS, Sistema Único de Saúde. Indiscutivelmente, é o melhor sistema de saúde pública, o melhor e o maior sistema de política pública do mundo, nas dimensões de um país como o Brasil. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Ao longo do tempo eu me dediquei muito à questão da saúde pública, e sei, tem suas imperfeições, mas
indiscutivelmente, avançamos muito com a questão do SUS. É o sistema que atende desde a vacina, todas as vacinas, unidade básica de saúde lá na ponta, programa de saúde da família, emergências hospitalares, operações hospitalares, leitos hospitalares, até os grandes transplantes, que são hoje intervenções muito caras, extremamente onerosas, e quem banca acaba, obviamente, sendo o governo. Poder Executivo através do Ministério da Saúde. Por que estou dando esse exemplo? Porque todos nós sabemos que o SUS ele enfrenta sérias dificuldades, e o principal deles, a principal dificuldade é o subfinanciamento. Ou seja, nós deveríamos ter muito mais recursos para que o SUS pudesse realmente atender de forma mais digna a população brasileira. Bom, não estou aqui desconhecendo outros problemas. Problema de gestão, corrupção, que infelizmente permeia muito a esfera pública, especialmente na área da saúde. Mas, com toda certeza, mesmo que nós combatêssemos, e obviamente há uma vontade de combater a corrupção, a má gestão, há uma coisa que é fundamental. A falta de recursos em maior montante para que o SUS possa atender de forma adequada a sua missão. Pois qual é o orçamento do Ministério da Saúde para 2025? Então, porque agora vocês vão compreender a relação que eu quero fazer com o Poder Legislativo. O orçamento do Ministério da Saúde para 2025, que é o ano que nós estamos vivendo, é de 234 bilhões de reais. Para tudo, desde o atendimento às vacinas, vigilância sanitária, enfim, não vou aqui entrar nos detalhes, mas todo o escopo que o Sistema Único de Saúde tem no Brasil, isso ele faz com 234 bilhões de reais. Falta dinheiro, mas aí, pasmem, se nós olharmos para o lado do Legislativo, através das emendas parlamentares impositivas, entre as emendas parlamentares individuais com as emendas de bancada, ou seja, que está nas mãos dos deputados, nós temos para eles, no ano de 2025, 50 bilhões de reais. Mais de 22% de todo o orçamento da saúde está nas mãos dos parlamentares, que não tem essa função de distribuir recursos, até porque não é ele que planeja. Obviamente, quando nós pensamos em SUS, vamos voltar para o SUS, há um planejamento nacional que leva em consideração os indicadores sociais e, obviamente, faz uma distribuição a mais justa, entre aspas, possível, para que as regiões menos favorecidas possam receber mais recursos e que as pessoas sejam atendidas de uma forma digna. O fato do SUS não ter os recursos adequados, colocando 50 bilhões nas mãos dos parlamentares, o que acabamos vendo? Uma distorção enorme na utilização desses recursos, porque o parlamentar nem sempre, aliás, excepcionalmente, ele tem a preocupação, mas a grande preocupação dele é de carregar esses recursos para a sua base eleitoral. E muitas vezes a base eleitoral não precisa desses recursos da mesma forma que uma cidade vizinha, que não tem um parlamentar, que o defende e assim por diante. Então, ou seja, há uma discrepância maluca, porque o Poder Legislativo, que tem, obviamente, a função de fiscalizar, de aprovar leis, de aprovar o impeachment do presidente, aprovar o impeachment de ministros e assim por diante, não poderia ter estas condições de apanhar recursos do orçamento, que são recursos públicos, e, obviamente, de forma populista, de forma dirigida, orientar esses recursos para suas bases eleitorais. Mas, infelizmente, isso acontece. Isso traz uma distorção muito grande para o Legislativo, não somente na sua relação com o Executivo, e ela fica muito clara, na medida em que o Parlamento tem muito recurso, ele, obviamente, esvazia uma função do Estado, que deveria ser a função do Executivo, não se subordina mais à relação com o Executivo, mas traz uma outra característica que eu considero extremamente nefasta para o Estado Democrático de Direito, que é o quê? A competição desigual para o processo eleitoral. É fácil nós olharmos isso. 2026 está chegando, teremos eleições para deputado federal, só vou falar sobre deputado federal para que vocês entendam isso, qual é a minha visão. Obviamente, eu sou pré-candidato a deputado federal, e sou mesmo, estou me apresentando porque sou. Eu não tenho mandato, consequentemente não tenho assessoria, consequentemente não tenho verba de gabinete, consequentemente não tenho emendas impositivas.
Eu vou competir com quem? Com os atuais deputados federais. Os atuais deputados federais têm 25 assessores, esse é o número de assessores que cada deputado federal tem, que normalmente ficam 2 ou 3 em Brasília, os demais estão aqui nos estados dos parlamentares, durante 4 anos fazendo campanha para ser deputado. Tem verba de gabinete, e não é pequena a verba de gabinete, obviamente para fomentar seus escritórios regionais, seu material, publicidade e assim por diante, viagens para o Estado. E tem as emendas parlamentares impositivas. Cada parlamentar, junto com as emendas coletivas, dispõe de 50 milhões de reais para distribuir todo ano. Eu dizia para o Caio que se a gente considerar cidades grandes, de grande porte, como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, a emenda parlamentar impositiva não tem muito significado. Os parlamentares dão para essa ou aquela instituição, mas não tem um grande reflexo político, porque nas grandes cidades isso tem pouco impacto. Mas nas pequenas e médias cidades, a emenda parlamentar ela faz o diferencial no processo de campanha eleitoral. Os prefeitos ficam gratos, a imprensa dá publicidade, a distribuição do dinheiro público feito pelos atuais deputados, naturalmente, acaba sacramentando a possibilidade de que ele tenha muito mais votos por essa distribuição de recursos do que um outro parlamentar que, mesmo tendo princípios, mesmo sendo alguém que defenda, enfim, um Estado democrático, políticas sociais, etc., que não tem. Então, a competição se torna extremamente desigual. Isto não é democrático. Aliás, para mim, hoje é um dos grandes problemas da democracia brasileira. O fato de que nós vamos para um processo onde a igualdade de condições ela não existe. E não existe mesmo. Não estou aqui defendendo que todo mundo tem que ter as mesmas condições, todo mundo deve ter os mesmos... Não, eu não sou ingênuo, obviamente entendo que é uma disputa política eleitoral, ela se dá com a apresentação de candidaturas e cada candidatura tem, obviamente, as suas características. Mas o que não dá para aceitar é dizer que nós caminhamos para um processo eleitoral, como aconteceu há 3 anos atrás, teremos no próximo ano, onde as condições são iguais. Não são. Elas são extremamente injustas, desiguais e que servem para perpetuar basicamente quem está no Congresso Nacional, retirando a representação especialmente das minorias, que têm menos recursos, que têm mais dificuldades em fazer um embate eleitoral baseado exatamente na questão de recursos. Emenda parlamentar impositiva, excrescência do Estado Democrático de Direito. Essa é uma das questões que o Brasil tem que rediscutir para que a gente tenha um parlamento naturalmente muito mais democrático, muito mais adequado à verdadeira realidade do país. Hoje se discute, eu vou encerrar pelo menos com isso para fazer uma observação, se discute exatamente formas de aperfeiçoamento da escolha dos parlamentares. Porque quando a gente fala num poder, tem que falar da sua conformação. É como a discussão hoje sobre o Supremo, minha desembargadora. Então, há várias teses sobre a escolha dos ministros supremos, muitas teses defendendo o fim da indicação pelo presidente da República e pela aprovação do Senado, muitas teses defendendo simplesmente que seja a escolha através de carreira, enfim, são várias teses. Tá bem, eu não vou entrar nessa discussão porque é uma outra discussão. Mas se discute claramente a busca de um outro modelo que não o atual modelo da escolha dos deputados federais, que para mim está falido. O sistema proporcional, como é feito hoje, onde os partidos apresentam uma série de nomes em lista aberta, para mim já ultrapassou completamente o que a gente pode chamar de justiça eleitoral. Por quê? Porque, na verdade, os candidatos já não prestam mais contas aos partidos, ou seja, não existe mais a necessidade de atuar partidariamente. Segundo, o fato de um deputado, de um candidato atingir uma votação estrondosa, ele acaba levando muitas vezes de carona candidatos que fizeram meia dúzia de votos, mas por causa da legenda acabam sendo votados sem qualquer representatividade. Um exemplo concreto, vamos usar o Tiririca, deve ser lembrada a campanha do Tiririca. O Tiririca explodiu
E teve um gaúcho, aliás, que era candidato professor, que acabou se elegendo por 14 mil votos, deputado federal. Então há uma distorção muito clara em relação a isso. Então busca-se o quê? Um novo formato. Um deles é o voto distrital puro, adotado pelos Estados Unidos, que eu considero muito perigoso. Por quê? Porque a tendência natural é que o voto distrital puro, onde se elege basicamente um deputado por região, que é o distrito eleitoral, acaba sedimentando basicamente poucos partidos. Tanto é que a gente olha para a eleição americana e é o que a gente vê lá, Partido Republicano e Partido Democrata, parecendo que só existem 2 partidos nos Estados Unidos. Na verdade, não. Os Estados Unidos é um país que tem mais de 100 partidos reconhecidos formalmente, inclusive o Partido Nazista e o Partido Comunista, mas que nunca terão chance, pelo voto distrital puro, de ter uma representação no Congresso Nacional Americano. Há uma outra proposta, da qual eu me filio, por isso faço questão de destacar, que é o voto distrital misto, que é o que é adotado pela Alemanha, como exemplo. O que é o voto distrital misto? Então, metade das vagas para a Câmara Federal são eleitos através dos distritos eleitorais, eleição majoritária, e metade das vagas através de uma lista que é apresentada pelo partido político, lista fechada e não lista aberta. Alemanha, Uruguai usam esse mecanismo. Então é necessário que a gente faça esse debate, porque, no meu entendimento, o poder legislativo fortalecido, ele é fundamental para a democracia. Eu não consigo entender uma democracia que tem um poder legislativo que não represente de forma ampla a população, como o nosso começa a acontecer. Como o nosso elegemos contraditoriamente o Lula, que é um candidato de centro-esquerda, de forma muito clara, que teve lá 52 milhões de votos, mas que tem na sua base, no Congresso Nacional, dos 503 deputados, apenas 130 da sua base. Às vezes conseguindo ampliar um pouco, mas são 130 deputados. Então é uma contradição maluca, onde o mesmo eleitor que votou num projeto defendido pelo Lula, um projeto de centro-esquerda, vota num candidato pro parlamento de direita. Então, óbvio que as forças acabam se anulando e cria-se uma contradição muito grande. Por isso eu entendo que a lista do voto distrital misto deve ser uma lista fechada, apresentada pelos partidos, onde o eleitor vai votar na lista oferecida. Eu acho que com esta modulação nós teremos melhores condições para termos um legislativo muito mais representativo. Eu sou um ardoroso defensor do Poder Legislativo. Sou um ardoroso defensor do Poder Judiciário. Os debates, ultimamente, que eu tenho participado, é pela defesa da existência do Supremo Tribunal Federal, já que existem teses pelo fim do STF. Não estou, quero dizer muito claro, minha desembargadora, não estou aqui reafirmando a posição individual dos ministros. A posição individual, a gente tem que analisar o voto, ver se concordamos ou não, uma posição pessoal de cada um de nós. Uma coisa é o voto dado pelo ministro Gilmar Mendes, o voto dado pelo ministro Alexandre de Moraes, e outra coisa é o que nós compreendemos desta instituição chamada Supremo Tribunal Federal. Acho que temos que defendê-la com força, defendemos com bastante ênfase, porque é impossível que a democracia sobreviva, especialmente a nossa democracia brasileira, sem um poder executivo que funcione na plenitude, com os recursos adequados, sem um poder judiciário, que obviamente tem independência, realmente independência, e sem um poder legislativo que seja amplamente representado, coisa que cada vez menos acontece lá em Brasília. Então, meu querido Caio, mais uma vez obrigado pelo convite, espero não tê-los cansado, mas procurei aqui fazer uma pequena referência do que eu entendo e as minhas críticas e pontos positivos do processo democrático, especialmente do Poder Legislativo. Eu fui vereador, fui deputado estadual, fui deputado federal, conheço as 3 instâncias, as 3 esferas do Legislativo, sei naturalmente dos seus problemas, mas também tenho convicção. Ser um Poder Legislativo forte, ser um Poder Legislativo não hipertrofiado, mas que cumpra com as suas funções, naturalmente nós não teremos uma democracia que se revitalize, que se consolide de acordo com o que nós desejamos para o Brasil. Obrigado.
Fortunati, Doutor Fortunati, eu vou lhe fazer umas provocações filosóficas. Não são afirmações minhas, nem reflete o que eu acredito, mas para a gente aprofundar o debate, o assunto e aumentar o entendimento. Veja bem, de 1937 a 1945, no governo Vargas, em que ele governou de forma ditatorial via decretos-leis, o Brasil teve um avanço célere na sua economia, no social. Então, para quem não sabe, antes de Vargas não tinha sistema público de saúde. Quem financiava hospitais, postos, era a Igreja Católica. Então vem Getúlio Vargas e cria a política de Estado de saúde. O Estado passa a construir hospitais, postos de saúde e administrá-los, fazendo com que o acesso seja universal e amplo. Para quem não sabe, antes de Vargas, a população não estudava, só o filho do rico que estudava, o pobre não estudava. Então ele cria o sistema de educação pública, cria escolas, colégios públicos, escolas e colégios públicos técnicos, para que a população tenha acesso à educação e possa ser uma força de trabalho, uma mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. Enfim, ele conseguiu criar várias estatais, Petrobras, Eletrobras, Vale do Rio Doce, Siderúrgica Nacional, o BNDE, que hoje é o BNDES. Tudo de forma ditatorial. Eles, sem precisar de aprovação de Congresso para nada. E o Brasil avançou de forma assustadora. Sim. E o Brasil avançou de forma assim assustadora no social e na economia. Tínhamos pleno emprego, tínhamos desenvolvimento econômico, capital circulante, tínhamos previdência social, tínhamos tudo. E aí, olhando para hoje, independente se o presidente for de esquerda, direita, centro-esquerda, alienígena, independente que seja o presidente da República, ele sempre, em algum momento da sua gestão nos 4 anos, será refém do Congresso Nacional. Porque nenhum presidente da República conseguiu eleger a maioria absoluta no Congresso Nacional. Mas nenhum mesmo. E aí que essa relação fica perigosa. Porque para ele governar, ele vai ter que abrir mão de sua ideologia política, ele vai ter que abrir mão de seus pensamentos e fazer concessões promíscuas e até perigosíssimas, que podem daqui a pouco desdobrar em corrupção. Como governar com um legislativo que mais sabota do que contribui? Bom, meu caro Caio, em primeiro lugar, eu obviamente não referendo ditadura alguma. Eu estudei muito Estado Novo. Para quem não sabe, eu fui do PDT, fui prefeito de Porto Alegre pelo PDT, inclusive, então tenho uma relação muito forte com o trabalhismo. E uma das minhas preocupações sempre foi tentar compreender o Estado Novo. E eu estou absolutamente convencido de que é um processo que nós não podemos referendar. Na verdade, eu prefiro avançar menos com democracia do que, teoricamente, avançar mais com o Estado ditatorial. Até porque a história tem demonstrado, não somente no Brasil, mas no restante do mundo, sempre que um regime forte assume de forma autoritária, algumas mudanças são feitas, mas nós temos nesta caminhada também retrocessos muito grandes, pessoas que são perseguidas, são presas, são mortas em função disso. Isso aconteceu no Estado Novo, também não vamos esquecer. Acabamos calando quem pensa de forma diferente. Eu acho que a gente só consegue construir uma política adequada para o Brasil quando a democracia ela é, obviamente, absolutamente plena. Quando digo democracia plena, é porque, obviamente, defendo os pressupostos básicos que constam da nossa Constituição. Eu defendo a democracia liberal, a democracia constitucional, que é a democracia liberal que está na nossa Constituição, que permite exatamente esses pressupostos: liberdade de expressão, liberdade de organização, e todas as demais liberdades, liberdade de imprensa, etc. Quando isto some, as coisas acontecem sem que efetivamente tu possa questionar. Tudo que tu disseste sobre o Estado Novo, eu ouço de muita gente sobre a ditadura militar. Os ditadores de plantão durante o regime militar criaram estatais,
criaram o pleno emprego, tivemos o milagre brasileiro e assim por diante. A pergunta que fica, a que custo? Sempre esta é a indagação que eu faço, a que custo? Naturalmente eu não discordo da avaliação de que hoje, especialmente hoje, a partir de 2015, com essa hipertrofia do poder legislativo, os nossos presidentes, sejam eles quais forem, eles ficam reféns do Congresso. Eu concordo com isso. Que é uma coisa que, obviamente, a democracia também não deve suportar. Mas, ao invés de eu estar defendendo, e quero deixar isso muito claro, o fim do Congresso, eu quero discutir o seu aperfeiçoamento. O seu aperfeiçoamento. Eu acho que isso me move. Eu, se for deputado, voltar a ser deputado, e já fui deputado 2 vezes, fui líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, eu vou para fazer o enfrentamento exatamente para quê? Para que a gente possa ter um Estado democrático baseado realmente naquilo que eu entendo fundamental. Uma democracia liberal ampla, plena. Quando a gente fala em democracia liberal plena, não significa apenas a gente garantir liberdade de expressão. Tem que garantir o acesso das pessoas às políticas públicas. Nós temos que garantir a inclusão social. Nós temos que garantir que esta democracia ela atenda minimamente a quem mais precisa. Então isto, para mim, é uma questão chave. Na medida em que a gente vai calando quem pensa de forma diferente, a tendência é que o governante, com o passar do tempo, acabe cometendo muita besteira. Por quê? Porque o tom autoritário, e tanto Montesquieu quanto Locke deixam muito claro, se não há limites para que o governante governe, obviamente ele acaba extrapolando. Todo ditador, todo de esquerda e de direita, acaba extrapolando. Todos, os exemplos são muito claros. Na Venezuela, no Brasil, na Coreia do Norte, qualquer estado onde o viés autoritário predomina, uma parte da população é calada, e obviamente o que acaba aparecendo são os feitos do governo, mas feitos que tu não tem como questionar, porque tu está amordaçado. Perfeito. Segunda provocação filosófica, jurídica e política. O Brasil tem muitos problemas, muitos. Um deles é o racismo estrutural. Então nós temos aqui do nosso lado Ivone Ferreira Caetano, que foi a primeira e única desembargadora negra até hoje. Quando a gente pega essa visão do racismo estrutural e leva para o Poder Legislativo, para o Congresso Nacional, o que mais temos lá não são negros, não são índios. O que nós temos lá são funcionários do sistema financeiro, dos bancos. Nós temos a bancada da bala, da indústria bélica. Nós temos a bancada do agronegócio, que é a famosa bancada do boi. Nós temos o avanço da bancada religiosa evangélica cristã. Mas nós não temos uma representatividade dos povos indígenas, dos negros. Nós não temos representatividade de outros grupos sociais. É sempre os mesmos de sempre. Como corrigir essa falha do Poder Legislativo brasileiro nesse sistema que vivemos? Eu acho que o atual sistema não vai permitir que a gente termine com as distorções. Estou absolutamente convencido. O sistema eleitoral em lista aberta, como existe hoje no Brasil, vai fazer com que a gente continue com as sérias distorções na representação em Brasília. Retirando das minorias, retirando de segmentos importantes da sociedade, a possibilidade de terem sua representação no Congresso Nacional. Por que eu defendo o voto distrital misto como exemplo? Além, naturalmente, da discussão em cada circunscrição eleitoral, que é o voto majoritário, vai haver um debate maior nos partidos sobre a presença dos candidatos na lista. Por quê? Porque como o cidadão não vota individualmente, mas vota na lista, isso será o que? Será naturalmente um debate interno em cada partido. Eu acredito que os partidos progressistas, centro-esquerda, esquerda e alguns até de centro, terão a iniciativa de apresentar na sua lista uma diversidade maior do que acontece hoje. Como o poder econômico não está nas mãos dos negros, dos índios, das minorias, o sistema atual
acaba distorcendo completamente essa possibilidade. Se nós não mudarmos o atual sistema eleitoral, com toda certeza, as distorções gritantes que tu levantas continuarão acontecendo em Brasília. Antes de eu fazer a terceira provocação com o Dr. Fortunati, eu preciso aqui registrar a presença de Elmair Neto, presidente da ADCR Rio de Janeiro e também consultor da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB Rio de Janeiro. Obrigado pela sua presença. Quero também consignar a presença de Daniel Andrade, seja bem-vindo. Quero consignar a presença do Tudão, nosso amigo do Tribunal de Justiça. Tudão, querido Tudão, seja bem-vindo. Desembargadora, quer fazer uma provocação ao prefeito ou posso continuar as provocações filosóficas? Depois dessa, não importa. Doutor Caio. Não, vamos pensar e sair com sabedoria, porque a situação que nós estamos é muito grave. E concordo inteiramente com o senhor. Muito grave. Doutor Caio, dá licença. Autorizado. Antes de passar para a próxima provocação, deixa então eu recitar aqui um romantismo constitucional, que eu chamo de romantismo constitucional porque é a minha visão de leitura do nosso país, né? Todo o poder emana do povo. Esse é o que eu digo que é um romantismo constitucional, porque nós precisamos de um fortalecimento da sociedade. E isso inclui exatamente uma provocação que eu tenho falado há bastante tempo e disparado alguns ofícios para alguns parlamentares, mas eu continuo invisível, né? E como o doutor está aqui hoje, então, hoje eu não estou invisível. A minha provocação é exatamente, se o poder emana do povo, por que o sistema, né, não abre uma margem para que o povo também o exerça de forma plena, escolhendo quem vai ser o presidente da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal, uma vez que nós votamos para o poder, o mandatário do Poder Executivo e também para todos os parlamentares, mas exceto para o presidente da Câmara dos Deputados. Sabemos que são eles que são os líderes, são os cabeças. Por que o sistema também não aperfeiçoa isso? Bom, em primeiro lugar, nós não temos no Brasil uma tradição de uma participação popular fora do processo eleitoral. Na verdade, culturalmente tentam nos impor uma única verdade. Qual é a verdade? Vocês têm o direito de votar e ponto. Terminou a votação, cada mandatário, é uma suposição real, cada mandatário tem o seu poder. Eu acho que existem várias formas de romper com isso. A Constituição de 88 avança em algumas formas, referendo, plebiscito, etc. E uma das que nós utilizamos em Porto Alegre, no sentido de fazer com que a população tivesse uma participação maior na vida da cidade, foi a criação do orçamento participativo. Lá em 1989, com o então prefeito Lívio Dutra, se implanta em Porto Alegre o OP, Orçamento Participativo, onde se apanha o orçamento, todo o orçamento, e se vai na cidade. Em Porto Alegre são 17 regiões do OP, mais 5 temáticas, plenárias temáticas, e se debate de forma ampla de que forma nós vamos utilizar os recursos públicos no próximo ano. É impressionante. Eu era deputado estadual quando o OP foi implantado, eu estava no PT na época, ajudei a implantar o OP em Porto Alegre e acabei sendo prefeito, agora mais recentemente, com o OP. Então, a transformação que isto aconteceu é algo fantástico. Por quê? Sejamos claros aqui entre nós. Certamente poucos entendem de orçamento público. Orçamento público normalmente é uma matéria voltada para especialistas, para os chamados iniciados. Quem são? Advogados e contadores, economistas e ponto. Os demais parece que não têm poder, não devem discutir o orçamento público.
Quando se iniciou essa discussão na população, começamos nas vilas populares. As pessoas não entendiam o que era orçamento. Então, foi todo um processo de troca de informações, foi todo um processo onde as pessoas foram se apropriando dos ensinamentos básicos de como um orçamento público funciona, receita, despesa, os limites constitucionais, o que está para gastar, o que pode ser mudado, não pode. Enfim, um aprendizado que não aconteceu da noite para o dia. Se tu fores hoje a Porto Alegre, hoje eu não sei porque não acompanho o orçamento participativo em Porto Alegre, mas na minha época, pessoas das vilas populares, nós não chamamos de favelas, chamamos de vilas populares, que são favelas na prática, discutem de igual para igual com os nossos técnicos. Por quê? Porque eles têm a preocupação de estudar o orçamento, de entender o que é orçamento, de fazer o debate em nome da sua comunidade. Então, só isto já mostra que é possível nós criarmos mecanismos muito democráticos, factíveis, verdadeiros, para que a população participe ativamente da vida pública. Para mim, o OAP é a grande escola de cidadania. Eu desconheço outra com a mesma envergadura. Por quê? Porque nós estamos tratando de dinheiro, recursos públicos. Nós íamos para algumas plenárias, e eu, aliás, hoje, uma das lembranças, até uma lembrança que apareceu no meu Facebook, foi uma das plenárias realizadas na região sul da cidade, com uma plenária de 2.000 moradores. 2.000 moradores. Isso era comum, plenárias enormes. A decisão não acontecia somente naquele momento. Havia escolha de delegados, conselheiros, e durante todo o ano a discussão sobre o orçamento participativo ia acontecendo. Não há nada mais difícil para um prefeito, para um governador, para um presidente, do que abrir mão do poder de indicar para onde vão as verbas. Não há nada mais complicado. Por quê? Porque é natural que o prefeito eleito, o governador eleito, o presidente eleito, ele se sinta naturalmente o todo-poderoso para indicar que aquela obra é mais importante que outras obras que são reivindicadas pela comunidade. É o que acontece hoje com os deputados federais com 50 bilhões. Eles não estão preocupados se há um cronograma, um planejamento sobre algumas políticas públicas. Eles vão orientar o aproveitamento desses recursos de acordo com a sua vontade. Por que começo citando o OP? Porque é uma clara demonstração de que o povo tem que, obviamente, criar condições de ter uma participação mais efetiva em relação ao poder legislativo e ao próprio poder executivo. Para quem conhece um pouco da dinâmica do Congresso americano, há uma coisa que o voto distrital puro, no caso, tem de vantagem sobre o nosso sistema. Como o deputado ele é eleito num pequeno distrito, ou num distrito, ele é o deputado daquele distrito. Então ele é muito mais cobrado, as pessoas sabem em quem votaram e cobram muito mais. Hoje no Brasil, de forma muito clara, eu quando vou, especialmente em universidade, participar de debates, sempre faço essa provocação. Sejam honestos. Levantem o braço, somente levanta o braço quem lembra em quem votou para deputado federal. Bom, certamente nessa sala todo mundo lembra porque nós somos politizados, nós acompanhamos a política, nós somos partidários. Mas a imensa maioria da população não vai lembrar. Eles vão lembrar se votaram no Lula ou no Bolsonaro, com toda certeza. Vão lembrar em quem votaram para governador. Mas para deputado, não lembram. Por quê? Porque, infelizmente, nós não valorizamos o poder legislativo. Não valorizamos. E ao não valorizarmos, nós retiramos, obviamente, a pressão, a cobrança e a participação da população sobre o poder legislativo. Por isso que, obviamente, o poder legislativo se sente completamente à parte, não se sente pressionado, a não ser na discussão de mérito de alguns projetos, tipo a PEC da blindagem, uma questão específica. A população se mobilizou, etc. O Congresso se viu pressionado e retirou a PEC da blindagem. Mas nas demais questões importantes, vitais do interesse da população, a população não tem acesso. Infelizmente, esta é a nossa cultura. Dr. Fortunati, terceira provocação.
a gente só cresce com divergência. A divergência faz a gente enxergar o outro lado. Eu cresci me alimentando bem. Percebemos. Uma brincadeira. Mas, intelectualmente, filosoficamente, crescemos com a divergência de ideias, porque a divergência faz você olhar o outro lado da moeda que você não está conseguindo enxergar. Então, as provocações são de propósito para que tenhamos todos nós aqui, principalmente os nossos espectadores, uma maior compreensão do conteúdo que está sendo transmitido aqui. Fortunati, olha só. Se todo mundo tivesse espírito público e republicano, o executivo conseguiria governar tranquilamente com o legislativo, cumprindo a função social. Todo mundo teria educação, saúde, segurança, infraestrutura, saneamento básico de excelência. Só que na realidade não funciona assim. Por quê? Porque infelizmente a República Brasileira virou negócio. Você foi brilhante ao falar, olha, eu sou um pré-candidato que não tem verba pública para disputar o pleito eleitoral. Os atuais têm muitas verbas públicas e até privadas para se reelegerem de forma ilimitada. Então já começou o processo errado. O dinheiro influencia. Por isso que eu falei aqui, na segunda provocação, você tem o lobby do sistema financeiro no Congresso, seus deputados e senadores, bancados por eles. Você tem o lobby do agronegócio no Congresso, você tem o lobby religioso no Congresso, que são bancados por essas forças. Para piorar a situação, no Brasil ainda tem o lobby internacional. Potências estrangeiras que estão por trás de parlamentares, deputados e senadores. Eu tenho uma curiosidade. Como o sistema não vai mudar? Não vai mudar. Não, nem hoje, nem amanhã. Talvez depois de amanhã, talvez. Mas amanhã não vai, nem hoje. Ainda dentro desse sistema, Fortunati, vamos supor que um dia você vire presidente da República. Como melhorar a vida da população? Como você cumpriu o seu programa de campanha que te elegeu presidente da República? Com um Congresso cheio de lobbies e forças capitalistas nacionais e internacionais. Como sobreviver e governar nesse quadro? Só tem uma saída. Mobilização popular. Não existe outra saída. Eu fui deputado em Brasília, 2 mandatos, e Brasília não é por nada que recebe o apelido de Ilha da Fantasia, porque realmente parece que nós estamos num outro planeta, não é numa cidade brasileira. A lógica que permeia a política em Brasília é completamente distinta, é impressionante. Há um poder muito forte que faz com que muitos parlamentares, extasiados talvez pelo poder, acabem lá dizendo uma coisa, voltando para a base dizendo outra. É muito comum que isso aconteça, ou seja, Brasília realmente é algo muito diferente. Sem pressão popular é impossível que mude, impossível. Na verdade, se qualquer mudança mais profunda que o Brasil necessite, vai depender muito da pressão popular. Vamos voltar um pouco no tempo. Nós estamos ainda em plena ditadura militar, processo lento de abertura. Mas por que esse processo lento de abertura estava acontecendo? Porque havia uma mobilização cada vez mais crescente, começando com algumas categorias de trabalhadores, indo para a sociedade civil, estudantes universitários, que foram gradativamente se mobilizando e, consequentemente, pressionando um sistema que parecia imbatível, porque era um regime autoritário, um regime militar, mas que, felizmente, graças a esta mobilização, nós conseguimos avançar e fazer muitas mudanças, que acabou culminando aonde? Na campanha pelas diretas, que parecia impossível também, porque não havia por parte, naquele período, quando o processo das eleições diretas começou, não havia qualquer intenção dos governantes em fazer qualquer tipo de abertura a mais. Por que se conquistou a abertura? Por que se conquistou a redemocratização? Por que fomos para um processo constituinte? Graças à pressão da sociedade. Voltando para a área da saúde, só para mostrar. Eu volto a dizer, repito sempre, apesar de todos os problemas que o SUS tem, e tem vários problemas, por causa do subfinanciamento, corrupção, má gestão, etc., mas é um sistema que eu defendo com unhas e dentes. Quando é que ele começa de fato e de direito? A partir
de 1980, quando as mobilizações da população começam a ganhar fôlego, chegam em 1985, não 86, 85, com a 13ª Conferência Nacional da Saúde, organizada, sociedade organizada em todo o país, não somente com as entidades da área da saúde, mas as entidades mais diferentes possíveis, que pressionou o Congresso Nacional para que a gente desse um grande salto de qualidade na questão da saúde pública. Importante lembrar, porque senão a gente não entende a importância do SUS a partir de 89. Até 1988, o que nós tínhamos era atendimento do INAMPS. O que era atendimento do INAMPS? Só era atendido quem tinha carteira assinada, somente eles. Ou seja, havia o privilégio do atendimento público à saúde de quem tinha carteira assinada de seus familiares. Quem não tinha carteira assinada, dependia do quê? Das Santas Casas, da Igreja Católica, de outras denominações, que obviamente abriam suas instituições para o atendimento à população como um todo. O que acontece em 88? Graças a essa pressão popular, que não deixava os deputados em paz, os deputados iam para a base, eram concentrações na frente da casa, pressão no aeroporto, nós tivemos a consolidação de um sistema de saúde amplo, gratuito, universal, na Constituição Federal, que em 89 depois, com a lei complementar, nós acabamos sacramentando esse processo, esse procedimento maravilhoso que é o SUS. Então, eu continuo dizendo, é impossível que o país mude, é impossível que a atual situação mude se nós não tivermos uma grande mobilização da população. Em cima do que? Bom, obviamente, nós teremos que voltar um pouco no tempo, pensarmos as nossas ações e apostarmos que, tão importante quanto a eleição do presidente da República, a eleição de deputados, senadores, etc., é nós termos uma pressão permanente sobre o Congresso para que as mudanças que a gente acha que são importantes realmente aconteçam. Sem isto, nós vamos cada vez mais piorar a nossa relação. Por quê? A cada ano que passa, e eu vou até para comparar, eu fui deputado em 1991, me reelegi em 94. Eu era deputado federal. Nós tínhamos 5 assessores, todos tinham que ficar em Brasília. Não tínhamos verba de gabinete. Não tínhamos emenda parlamentar impositiva. Ou seja, nós debatíamos ideias. Nós dependíamos, obviamente, do nosso fôlego para o debate de ideias. De lá para cá, a essa hipertrofia do legislativo. Tu acha que isso vai mudar se não houver uma grande mobilização para que isto mude? Não vai. É muito difícil. É muito difícil criar as condições fáticas para que esta mudança aconteça. Tu vai me dizer, pô, Fortunato, tu está sendo pessimista? Não, estou sendo realista. Eu tenho que trabalhar com o realismo, com a realidade concreta, com a compreensão que eu tenho sobre essa realidade, para que eu possa tentar mudá-la. Se eu não tiver a compreensão exata de como ela opera, eu nunca vou mudá-la. É uma andorinha fazendo, obviamente, sozinho o verão? Não. Tenho certeza que outros tantos poderão entrar nessa luta. Entidades da sociedade civil, OAB, volto a dizer, o OAB do Rio de Janeiro, que já foi uma referência fantástica na luta democrática contra a ditadura, por direitos humanos. Se nós não voltarmos a juntar as forças organizadas da população que pensam em consolidar, em aperfeiçoar o Estado Democrático de Direito, a tendência é nós piorarmos esse Estado Democrático de Direito. Fortunati, quando tu foi prefeito de Porto Alegre, ganhou a eleição, com certeza absoluta, você não tinha unanimidade na Câmara Municipal de Porto Alegre. Você tinha vários partidos ali, você tinha várias pessoas de pensamentos e ideologias diferentes da tua. Com certeza você tinha ali social-democratas, liberais, neoliberais, socialistas. Como que tu conseguiu governar de forma ética, correta, eficiente, sem se sujar e conseguiu até fazer muita coisa boa na assistência social, na educação, na saúde e na infraestrutura? Qual foi o segredo, qual foi a fórmula de seu sucesso na prefeitura? Eu acho que o primeiro passo de um governante, especialmente o governante de eleições majoritárias, prefeito, governador e presidente, é compreender que naturalmente ele vai para um debate que
pode dividir o país, como foi o Lula e Bolsonaro, vai para um debate que vai enfrentar outras concepções, inclusive até antagônicas ao que ele está apresentando, mas ele tem que ter a compreensão que, terminado o processo eleitoral, empossado, diploma na mão, ele passa a ser o governante de toda a cidade, de todo o estado e de todo o país. Se não houver esta compreensão básica por parte de quem assume o executivo, nós nunca conseguiremos avançar. Isso não significa, vamos deixar muito claro, que estou sendo ingênuo dizendo, não, eu tenho que tratar todo mundo da mesma forma como governante. Não, porque alguns vão discordar das minhas políticas, vão fazer enfrentamento. Mas isso não significa que eu não deva respeitá-los, que eu não deva dialogar. Quando eu assumi a prefeitura, nós tínhamos 12 partidos na totalidade da Câmara de Vereadores, sendo 3 deles de oposição, bem organizados. Eu nunca deixei de dialogar, negociar com todos, preferencialmente com a minha base, porque aqui me dá sustentação, mas buscando os partidos de oposição e sempre aberto, tentando entender as suas justificativas. E posso dizer, Caio, que em muitos projetos eu acabei mudando o projeto que eu iria enviar para a Assembleia, para a Câmara, exatamente por ouvir a oposição. Por quê? Porque a gente tem que partir do pressuposto que nós não somos donos da verdade. Às vezes nós temos determinadas verdades, temos determinadas informações que nos levam a acreditar que o melhor caminho é este. Na medida que tu abre o debate, ouve a oposição, pode vir argumentos que te convençam de que tu não estás tão certo assim, que é necessário dar um novo rumo para aquele pensamento. Eu mudei várias vezes, nunca deixei de reconhecer publicamente, mudei de posição, de orientação na prefeitura, ouvindo exatamente a oposição. Mas, dentro daquele pressuposto básico, eu vou ouvir quem quer ser ouvido. Eu vou ouvir quem quer dialogar. Eu vou ouvir quem quer debater. Quem simplesmente vai para a tribuna para ofender, para atacar, bom, esse obviamente não tem por que dialogar com ele. É como hoje. Quando a gente abre uma rede social, vamos lá, Instagram, Facebook, Diaba 4, a gente tem a impressão, quando se fala de política, que só existem 2 extremos. Esta é a impressão que se tem. Por causa do algoritmo que joga para cima quem obviamente é mais contundente, quem é mais ofensivo, quem mete pau no Lula, quem mete pau no Bolsonaro. E quanto mais tu bate, mais o algoritmo te joga lá para cima. Então a impressão que se tem é que hoje esta polarização atinge a toda a população brasileira. Pois tem uma pesquisa feita que a própria Veja publica essa semana, eu tinha recebido ela anteriormente da Quest, mostrando que é verdade. Hoje nós temos em torno de 15% de um lado, 15% de outro, que estão nestas bolhas do embate a qualquer custo. 15% são 30%. E a pergunta que fica, e os 70%? Estão calados. É só vocês verem no meio social de vocês, na relação de amizade, cada vez menos as pessoas que não vivem a política no dia a dia publicam coisas sobre a política. Cada vez mais as pessoas querem colocar encontros familiares, aniversários, coisas mais leves, porque ninguém aguenta mais essa polarização. Mas a impressão que dá é que, quando se fala em política, todo mundo está de um lado ou de outro. Não é verdade. É claro que, infelizmente, e aí tem sido uma reflexão que o pessoal... não, então poderemos ter no ano que vem um candidato de centro. Eu não acredito nisso porque, infelizmente, pela polarização existente, isso vai acabar contaminando, como contaminou na última eleição, onde nós tínhamos também um grande número de pessoas que queriam fugir da polarização, mas que acabaram contaminados, porque a política é isso, né? Política é muita emoção, política a gente acaba se envolvendo de forma muito, muito forte e acaba sendo levado muito mais pela emoção do que pela razão. É por isso que muitas famílias não se reúnem mais, os famosos churrasquinhos lá no Rio Grande do Sul, churrasquinho de domingo, muitos não fazem mais, muita gente deixou de dialogar com o seu amigo de infância por causa da política e assim por diante. Por quê? Porque as motivações emocionais estão sendo muito mais fortes do que as motivações em cima de argumentos concretos. Então eu espero mesmo que a gente possa, quem sabe,
continuar dialogando. O pessoal diz de forma pejorativa que quem não assume uma posição ou outra é murista. Não é murista. Simplesmente não concorda com essa posição ou com aquela posição. A gente pode ter outras posições. Eu me vejo muitas vezes no meio do fogo cruzado, porque tem teses que eu concordo até com a direita, sem problema nenhum, porque são teses que eu entendo que são adequadas, verdadeiras. Obviamente que minha concordância maior são com as teses da esquerda, mas tem teses da esquerda que eu não concordo. Não concordo. Eu já citei um exemplo aqui. Eu não concordo com o governo da Venezuela. Eu acho que é um governo autoritário. E o meu partido, que é o PT, defende o governo da Venezuela. Então, estou dando um exemplo muito concreto, aqui, de forma explícita. Eu vou dar um outro exemplo, pela direita. Quando surge a discussão sobre o voto impresso, obviamente o voto impresso não é retornar o voto impresso que nós tínhamos no país. A gente levava lá em Porto Alegre uma semana para fazer escrutínio. O voto impresso vai para a urna eletrônica, vota, além de estar aferido na própria urna, sai um comprovante do que votou, ele comprova e coloca na urna. Sistema venezuelano, que inquestionável, ninguém consegue questionar. O que se questiona em relação ao Maduro é que ele não deu transparência, não divulgou as atas eleitorais e voltou-se a assumir. Não é o fato do voto ser impresso. Mas é que essa discussão parece que quem defende o voto impresso, tanto é que eu não falo mais nisso, é de direita, é bolsonarista. Não é. Então a gente tem que ter cautela sobre isso. A gente tem que discutir o mérito das coisas para tomar posição. Infelizmente isso está difícil. Vou dar um outro exemplo. As decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu referendo grande parte das decisões tomadas pelo Alexandre de Moraes. Concordo com todas? Não. Concordo com todas, não. Eu tenho vários questionamentos porque eu acho que, enfim, o Alexandre extrapolou em algumas coisas. Mas isso me faz condenar o Supremo? Não. Eu acho que entre as decisões tomadas, a maioria das decisões estão corretas. Então eu acabo concordando com essas decisões corretas, mesmo não abrindo mão de ser um crítico das decisões que eu, pessoalmente, entendo não serem adequadas. É isso que nós temos que fazer um pouco. Temos que resgatar. Eu fui constituinte estadual, não fui constituinte federal. Eu era deputado estadual quando a constituinte foi feita. Nós tínhamos parlamentares de direita, tínhamos parlamentares de esquerda, nós éramos do PT da esquerda, e fizemos um debate no Rio Grande do Sul fantástico, respeitoso, debate de ideias. Chegamos ao final da constituinte realmente com grande acordo, nós perdemos a maioria das votações, mas aprovamos muita coisa na negociação. As pessoas têm que compreender que se eu defendo uma tese e tem um oponente que defende a tese contrária, se eu fizer esse debate com respeito, talvez na tese seguinte nós possamos discutir e chegar à conclusão numa outra tese importante. Agora, se nós nos ofendermos, não tem mais diálogo. Então, o simples fato de eu apresentar uma proposta, ele vai ser contra, e vice-versa. Então, está faltando um pouco de amadurecimento da nossa parte, para que a gente volte a dialogar um pouco mais com todo mundo. Fortunati, última provocação. O processo democrático brasileiro, ele vem sendo destruído por quê? Porque a Constituição não está sendo respeitada. O SUS é muito bom, é um sistema inteligentíssimo, mas a realidade da população não sente os efeitos positivos do projeto SUS por mal gestão de prefeitos, governadores, ministros da saúde, presidente da República que nós tivemos. Então a pessoa fica doente, vai para o hospital público, morre. A pessoa vai para uma educação pública, se alfabetizada, sai de lá analfabeta funcional. Pega o carro para viajar com a família, morre no trânsito, porque a estrada está mal cuidada. Sai na rua, tem o celular roubado. Então, assim, o povo não tá sendo beneficiado porque os governantes não estão cumprindo com a ordem constitucional. Os governantes não estão cumprindo o artigo 5º nem o artigo 6º da Constituição. Então,
Então não há saúde, não há educação, não há segurança, não há nada. O que está acontecendo? Está acontecendo uma coisa esquisita. Porque a democracia está sendo demonizada e a ditadura está sendo glamorizada. A ditadura está voltando a ser uma coisa intubável, tolerável e daqui a pouco uma coisa até bonita. Por quê? Porque nós não temos Estado. Nós temos uma bagunça no Estado. Nós não temos Estado. Eficiente, nunca vimos. Então, assim, o povo já está começando a ter saudade de ditadura. E esse papo de ditadura não é mais predominância de um político específico ou de um grupo político específico. Já estou ouvindo papos de ditadura em várias forças políticas, da direita à esquerda. No Centrão, principalmente. Como evitar que esse processo de ditadura avance até tomar o Estado novamente, dentro desse sistema podre, corroído e deficiente que nós vivemos, de representação do legislativo, de gestão do executivo. Já que o sistema não vai mudar, o que devemos fazer para uma ditadura daqui a 10 anos não se consumar novamente? Bom, se eu tivesse uma resposta fácil, pode ter certeza. Na verdade, nós estamos realmente numa encruzilhada absolutamente complexa. Eu comecei minha intervenção dizendo: a democracia no mundo corre risco. E corre risco exatamente pelo que tu falou. Porque o Estado democrático já não consegue mais atender às demandas básicas da população. Há um retrocesso em relação a isso. Nós já tivemos o chamado Estado de Bem-Estar Social, implantado em vários países, inclusive no Brasil, que não se consegue mais, pela falta de recursos, pela incapacidade dos governantes, de atendermos aqueles pressupostos básicos de exigência do cidadão. Na medida em que o Estado democrático não consegue atender de forma adequada os anseios dessa população, ela diz: bom, quem sabe a gente busca alternativa. E alguns vendem a ideia de que a ditadura é essa saída. Por quê? Porque exatamente, como não havia questionamento, nem no Estado Novo, nem no regime militar, o que acaba perpassando é que eram só coisas boas. Infelizmente é isso. Eu, quando vou para esse debate, e o pessoal jovem, inclusive, levanta muito a questão da ditadura, eu faço provocação, porque é bom para o debate. Isso é engraçado, vocês querem a volta à ditadura, mas vocês acham que na ditadura vocês vão poder abrir um celular, entrar na rede social, qualquer rede social, e opinarem da forma como vocês entendam? Não acontece isso. Façam isso na própria Rússia, façam isso na China, façam isso na Venezuela. É impossível. Vamos voltar no tempo. E certamente, volto aqui para os que têm cabelos mais brancos, durante a ditadura, o grande veículo de informação se chamava Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro. Foi, sem dúvida nenhuma, o principal periódico. Na época o jornal tinha muita importância nacional. A gente ficava torcendo para que o Jornal do Brasil chegasse em Porto Alegre, normalmente chegava um dia depois, pelas dificuldades do transporte. Mas o Jornal do Brasil realmente era um jornal que defendia a democracia, fazia matérias bastante ousadas. Só que nós tínhamos a censura. Então, de vez em quando, chegava o Jornal do Brasil, capa do Jornal do Brasil, que era aquele jornalão, e aí, para surpresa da gente, na capa do jornal, o espaço mais nobre do jornal, uma receita de bolo. Ou os Lusíadas do Camões, uma pequena parte. No início a gente ficava intrigado, até que, obviamente, pelas informações do pessoal que acabava conversando com o pessoal do Jornal do Brasil, não. É a forma de protesto do Jornal do Brasil. Toda vez que uma matéria é censurada, o Jornal do Brasil se nega a fazer uma outra matéria. Como forma de mostrar que é contrário à censura, que não se submete à censura, publica uma receita de bolo na capa do jornal. Espaço nobre, que era o protesto. Então,
essa ditadura, eu brinco com as pessoas que defendem, essa ditadura que tu queres, ou seja, tu não vai mais poder te manifestar de forma alguma, que tu te manifestar, em primeiro lugar, não vão permitir, vão cortar as redes sociais. Segundo, se manifestar, vai preso. Então, não tem como pressupor que a ditadura, de qualquer forma, seja melhor que a democracia. Mas não é só, nós não vamos convencer a população somente com exemplos. Na verdade, nós temos que resgatar o papel do Estado em termos de atendimento à população. Obviamente, não é fácil, na medida em que as conquistas já efetuadas, elas acabaram, de certa forma, estrangulando orçamentariamente o país, as dificuldades econômicas que surgiram a partir daí, o fato de termos passado por uma pandemia que acabou estrangulando a economia, lá no Rio Grande do Sul, a enchente do ano passado, ou seja, tudo isto acabou retirando muito dos recursos que o poder público deveria ter em mãos para cumprir com o seu papel. E na medida em que não cumpre, obviamente o questionamento da democracia vai crescendo. Então é uma pergunta excelente, com toda certeza, mas a resposta é muito simples, de responder, não de fazer. Enquanto o Estado brasileiro não conseguir dar maior atenção, especialmente às pessoas que precisam da sua proteção, o questionamento sobre a democracia vai permanecer. Tinha alguém lá uma pergunta? Microfone. Tem microfone aí? Tem. Aí. Aperta o botão. Fala. Pode falar. Eu acho que o grande problema da polarização é que isso funciona tanto da direita quanto da esquerda. A oposição não confronta a situação, ela está sempre tentando derrubar a situação, como se fossem dois motoristas tentando dirigir o mesmo ônibus, um querendo levar o ônibus para cada lado. Eu acho que é por isso que o Brasil não se acerta. Perfeito, eu acho que tu faz uma avaliação correta, até o exemplo do ônibus é bem interessante. Na minha época, quando era criança, era muito conhecido um cartoon que colocava dois burros, cavalos burros, tentando chegar em dois montes de feno para se alimentar, só que um ia para cá, e como estavam amarrados, nenhum dos dois conseguia. Obviamente eles passavam a se alimentar quando juntavam forças e iam para um monte de feno e depois para outro monte de feno. Então essa é um desenho antiguíssimo que talvez alguns de vocês conheçam, que não se usa mais, mas que para mim ele é muito atual. É um exemplo do próprio Flamengo. Por que o Flamengo cresceu hoje em dia? Antes, a oposição sempre sabotava a situação. Não andava para frente. A hora que se juntou, começou a andar para frente. A hora que a oposição se preocupar com o país, isso é indiferente de ser um que está no poder ou outro. A hora que a situação se preocupar, a oposição se preocupar em ajudar a situação a governar o país vai andar para frente. Mas quem está fazendo a oposição quer derrubar o governo para daqui a 4 anos poder assumir o mesmo lugar. A hora que os dois jogarem do mesmo time, o país vai andar. Por isso que não anda. Eu diria o seguinte, é muito difícil, naturalmente, que partidos que pensam de forma diferente possam, muitas vezes, andar juntos. Não significa que não possam, mas é muito difícil. Mas eu acho que o fundamental é perceber que a gente está numa democracia, respeitar essa democracia e respeitar a chamada alternância do poder. Ou seja, eu não estou no governo. Bom, eu vou fazer o possível para que no próximo governo a gente vença as eleições. A chamada alternância de poder e respeitar essa alternância de poder. Esta maturidade que o Brasil já teve se perdeu. Eu acho que a gente precisa resgatar isso com muita força. Quando a gente fala Estado Democrático de Direito, significa exatamente isso. Eleições livres, abertas, liberdade de expressão sem o discurso de ódio, porque tem que ter limite, toda liberdade tem que ter limites. E obviamente esses limites eles são... É toda uma outra discussão, né? Porque mesmo entre nós, entre os democratas, qual é o tamanho, qual é a amplitude da liberdade de expressão, tem divergências, eu sei porque eu discuto muito isso, então, mas o importante é que a gente possa discutir, buscar, obviamente, referências. Para quê? Para que, ao fim e ao cabo, a gente possa avançar. Sem isto, nós vamos continuar nos
agredindo, nós vamos continuar cancelando, que aliás está na moda, o cancelamento da outra parte, vamos torcer pela morte do outro, vamos torcer para que... mas é isso, infelizmente. Verdade. O pessoal aplaude quando, poucos dias atrás, quem é que faleceu? Eu não me recordo. E aí o Peninha, Peninha que é um... Foi o Charles Kirk, não foi? Isto. Aí o Peninha, que é um escritor gaúcho, conhecido nacionalmente, tem que acontecer isso. Putz, cara, desnecessário, né? Não dá, desnecessário. Então, mas de lado a lado. É verdade. Enquanto a gente continuar com esse tipo de postura, vai ser difícil o diálogo. Eu sou de direita, sou empresário, mas eu não torço contra o governo Lula. É como eu estar no avião e eu não gosto desse piloto, tomara que o avião caia. Gente, eu tô no avião, gente. Perfeito. Perfeito. Não tem como. Temos o mesmo pensamento. Aí não se trata de ideologia, se trata de entendimento democrático. Exatamente. Por favor, doutora Bruna, liga o microfone. Acho que ligou. Boa tarde. Primeiramente, eu quero saudar a mesa na pessoa do nosso presidente, doutor Caio, que sempre traz excelentes palestrantes e eventos muito pedagógicos aqui para a gente. A doutora Ivone, que está sempre abrilhantando os nossos eventos com a sua presença, com esse prestígio. É um prestígio para a gente tê-la sempre aqui. E pela brilhante explanação do José Alberto, que vem nos ensinando aqui em poucas horas, mas muito conteúdo para que a gente possa também disseminar. E como tocaste no assunto da questão orçamentária, eu vou trazer uma pergunta mais voltada para essa questão. Então, assim, diante da implementação da reforma tributária e das incertezas que ainda cercam essa regulamentação, na sua visão, quais seriam os principais pontos a serem observados pelo Poder Legislativo para que ele pudesse intervir de uma forma mais estratégica e garantindo uma mudança que resultasse numa simplificação real, inclusive auxiliando, né, de fato na redução de custos no Brasil e também na segurança jurídica para empresários. Eu vi que tem empresários aqui também, para empresários e também para os cidadãos, pessoa física. Então essa é a minha pergunta. A gente sabe que o tema sistema tributário é um tema complexo. Eu era da comissão especial lá em 1991, eu já era da comissão especial em Brasília. Então é um tema que infelizmente nunca conseguimos avançar de uma forma adequada. Agora atropelou-se de certa forma uma reforma tributária. Eu digo atropelou-se porque existem pontos complexos, pontos difíceis, pontos que eu acho que a maioria dos gestores públicos não se deu conta. A nossa equipe lá no Rio Grande do Sul, uma equipe de vários secretários da Fazenda, acabaram fazendo um estudo juntamente com a Frente Nacional de Prefeitos e está demonstrado que os municípios serão os grandes perdedores. E alguns municípios estarão completamente sufocados com essa reforma do sistema tributário. E aí, pasmem, onde é que a vida está? Onde é que o cidadão mora? Onde é que o cidadão busca o auxílio à doença, à saúde, à educação pública de qualidade, as questões básicas do seu dia? É no município. E a reforma tributária, porque vai ser implantada de forma gradual, gradativa, ela penaliza muitos municípios, muitos de forma excessiva, especialmente os grandes municípios que têm maior responsabilidade no atendimento à população. Eu não tenho dúvida, quando os próprios prefeitos se derem conta disso, vai haver uma rediscussão sobre o sistema tributário aprovado. O que foi aprovado, a grosso modo, é do interesse do governo federal e interesse do grande empresariado. Vamos jogar claro. Não é uma reforma tributária, segundo o meu entendimento, a melhor possível para a população. Simplifica um pouco, simplifica para o empresariado. Isso é importante, porque hoje o cipoal de legislação é tamanha que em cada pequena empresa nós temos que ter um departamento específico para cuidar do imposto de renda, cuidar dos tributos e assim por diante, que é uma anomalia. Em qualquer outro país, Estados Unidos como exemplo, tem 2 pessoas que cuidam da parte tributária e deu. Aqui não, aqui nós temos que ter especialistas, temos que ter advogados, porque as pendências judiciais trazem uma insegurança jurídica muito grande. Então, para finalizar, para mim é muito simples. O que foi aprovado não é exatamente o que se tenta vender.
que é um sistema tributário que simplificou, adequado para o país e assim por diante. Avançou, mas com toda certeza nós teremos que fazer uma nova discussão em muito pouco tempo. Está bem longe, exatamente. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para o prefeito Fortunati? Mais ninguém? Então, antes de encerrar o evento, eu vou entregar a moção que a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio de Janeiro, junto com a Comissão de Ciências Políticas e Economia, também da seccional do Rio de Janeiro, honrosamente outorgam ao ilustríssimo senhor José Alberto Reus Fortunati a moção de reconhecimento pelos excelentes serviços prestados à sociedade, pelo espírito público, defesa da democracia e da cidadania. Nós vamos bater foto junto com a desembargadora Ivone Ferreira Caetano, entregando a moção ao prefeito. Depois eu vou, quando a gente terminar o evento, vou pedir para todo mundo ficar aqui atrás da gente, a gente bater uma foto coletiva, e aí o evento a gente encerra. Então vamos começar? Quero ficar do ladinho da desembargadora. Olhando para frente. Show. Maravilha. Parabéns. Vem para cá, vamos tirar uma Agora foto. vem todo mundo para cá antes de encerrar o evento. Fala, é maravilhoso. Eu só precisava dar um curso aqui. Obrigado. Estou lhe avisando. Obrigado. Todo mundo aqui atrás da gente. Fortunato, senta aí. Vai ficar todo mundo atrás da gente agora. Deixa eu bater aquele fotão. Chegamos aqui perto. Isso. Todo mundo aqui perto. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Nós viemos da mesma árvore, viu? Eu trabalhei junto. Todo mundo posicionando. Fortunato, sua moção. Marido da advocacia, Maurício, vem pra cá. Senhorzinho. Senhorzinho agora? Sempre foi. Sempre foi. Fica Senta aqui aí. sentadinho aqui. Joel, vem pra cá, Joel, vem pra cá. Tudo bem? Isso. Não, pra mim era marido da advocacia. Mas isso também, né? Padrinho, marido. Mais uma. Maravilha, show. Mais uma. Mais uma. Show, Bota obrigado. no Photoshop para ficar todo mundo bonito aí. Bom, então... Indetura foi maravilhosa. Então, declaro o encerrado o evento. Muito obrigado a todos pela atenção. Uma excelente tarde. Isso. Consegue pegar os quadros? Maravilha. Ó, se quiser levar, vou botar a tua sim, por opção. favor. Vou te levar no aeroporto, espera.